Olá, gente amiga, bênçãos e paz todos os dias da nossa vida. Eu vou continuar falando sobre mediunidade, né? Estamos falando aqui, já tivemos 5 vídeos sobre mediunidade, esse é o 6º vídeo. Por quê? Porque existem algumas perguntas que estão sendo feitas em off e outras perguntas que estão sendo feitas, como a da Nathalie, que foi feita de maneira clara em relação a tudo o que pode, e essa dúvida da Nathalie pode ser uma dúvida, né, de outras pessoas que não fizeram exatamente a mesma pergunta ou ficaram em off, aguardando aí, né, um outro vídeo ou um outro momento. Mas a dúvida é sempre a mesma, né? É aquela de que como nós devemos tratar a nossa mediunidade para conhecer todos os nossos mentores espirituais, ou, na verdade, os nossos guias espirituais. Isso aqui é uma controvérsia, né? Mentores, muitas vezes, são entendidos que são aqueles nossos protetores de alto padrão, de alto nível. Os guias são aqueles que estão do nosso lado. São palavras diferentes para dizer a mesma coisa em religiões diferentes, ok? Então é importante isso. Mentores e guias espirituais são a mesma coisa. Você vai encontrar dentro do Espiritismo a palavra mentor. Você vai em algumas outras religiões espiritualistas. Você vai encontrar em algumas outras religiões e também espiritualistas a palavra guia, aquele que me guia, aquele que está ao meu lado, aquele que eu recebo na incorporação e tudo mais. Então são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, tem a mesma fundamentação. Mas a pergunta que fica sempre é aquela aí: como eu posso conhecer os meus guias espirituais? Como é que eu posso estar relacionado me relacionando com os meus guias espirituais? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês, e quero que vocês reflitam sobre isso, que assim como cada um de nós tem uma personalidade e uma energia, os nossos guias também têm energias diferentes. É isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo, para não ficar dando o exemplo do outro, eu dou o meu exemplo, né? Pai Joaquim. Ele é um guia de um mistério, né? E também de uma corrente espiritual, né? Que é a corrente que algumas pessoas chamam das almas, de forma equivocada. Depois a gente vai falar sobre isso. Lá na frente a gente fala sobre isso. Não é equívoco, mas não se refere só, obviamente, a essa corrente energética, né? Então, o Pai Joaquim, por exemplo, é um guia dessa corrente energética de pretos velhos, né? Então ele está aí dentro com o mistério dele, mas está ali. Ele tem uma energia, então quando ele chega eu sei que é ele que está próximo, eu sinto a energia dele, ele está próximo. Quando é Pai Anacleto, a energia é diferente, né? É uma outra ação, é uma outra forma de atuação, inclusive, tem uma personalidade diferente, né? Quando é Vovó Joana, ou seja, também tem outra personalidade diferente. Então, quando uma energia diferente, quando se aproximam de mim, eu sei quem se aproximou. Se foi a vovó, se foi o pai Anacleto ou se foi o pai Joaquim. Entendeu? Então, cada um deles tem uma personalidade energética diferente. Se foi um caboclo, o seu 7 flechas, que se aproximou de mim, eu sei qual é a energia dele. Como é a energia dele, né? É diferente. Assim como ele, quando se aproxima de mim, não na energia, dessa energia de índio que ele viveu, né? Ele se aproxima como Pierre-Marie Duval, uma ação francesa, um guia espiritual do mesmo jeito. Um é um guia, o outro é um mentor. Não, é a mesma coisa, a mesma pessoa. Só que são energias diferentes, porque viveram perispiritualmente diferente, né? Um viveu na selva brasileira, né? Outro viveu na França, em tempos diferentes, em encarnações diferentes. Então ele pode usar a encarnação dele para índio e pode usar a encarnação dele para um filósofo que ele foi, tá certo? Então é isso que é importante você entender. Cada guia tem uma personalidade diferente. Às vezes eu vejo um médium
recebeu um preto velho, ele tem uma preta velha, ele tem o mesmo comportamento. Aí ele recebe o caboclo, ele tem o mesmo comportamento. Você entende? Ele pode butucar, ele pode fazer o quê, mas o comportamento dele é o mesmo, né? Ou seja, significa que ele não absorveu a energia mediúnica daquele guia. Porque um caboclo, ele vem com essa energia. Vou dar um exemplo aqui interessante. Vou pegar um exemplo, né, para você, bem interessante. O caboclo arranca-toco, ele também é Exu. Não tem um Exu arranca-toco, um guardião arranca-toco. Tem o mesmo guia, a mesma energia. Não, não, não. Quando ele chega com essa energia, né, utilizando a energia indígena, ou seja, a energia do caboclo, é diferente de quando ele chega utilizando a energia dessa referência, né, que vem do guardião. É isso? Então, é uma energia diferente. Do outro exemplo, seu Zé, todo mundo chama ele de seu Zé Pilintra, né? Então, o seu Zé, ele chega, pode chegar como guardião ou pode chegar como baiano. Em vários lugares ele trabalha como baiano, né? Então, ele pode chegar com a energia diferente. É lógico que a energia é diferente. Vou te dar, inclusive, um exemplo interessante. É importante você entender isso. Nós vamos falar muito sobre isso no momento oportuno, que é assim. Vamos imaginar que chegaram aqui agora, tem três médiuns, no mesmo local. E esses três médiuns receberam, vou utilizar o Pai Joaquim, me permitam, tá? Receberam o Pai Joaquim, tudo bem? Os três médiuns. Um recebeu o Pai Joaquim, o outro recebeu o Pai Joaquim, o outro recebeu o Pai Joaquim. Aí você pergunta, mas como assim? O Pai Joaquim está nos três? Gente, Pai Joaquim é um mistério. Pai Joaquim é o mistério. O espírito que está no médium A não é o mesmo espírito que está no médium B e não é o mesmo espírito que está no médium C. São espíritos diferentes. Vocês entenderam? E é fundamental isso, que a gente possa entender isso. Chegaram aqui três, vamos pegar o guia espiritual da Rosemary. Chegou três pinga-fogos aqui. Como caboclo, porque ele também pode chegar como guardião. Então chegou três pinga-fogos aqui, no A, no B e no C. Não, o do A não é o mesmo espírito do B e o C não é o mesmo espírito do A e do B. Você entendeu? Quer dizer, não são espíritos diferentes utilizando o mesmo mistério, mas com energias diferentes. Vou te dar um exemplo, o outro exemplo. Chegou o Pai Joaquim agora, aqui do meu lado. Mas não é o Pai Joaquim que eu estou acostumado com ele. Eu sei. Estou acostumado com o Pai Joaquim. É a mesma coisa que a Thalita, por exemplo, de repente, colocar a chave na porta. Você entendeu? Ela só vai colocar a chave na porta, eu sei que é ela. Se a mãe dela colocar a chave na porta, eu já sei que não é a Thalita. Aí eu vou ficar na expectativa para ver quem é que está chegando. Assim acontece com os nossos guias espirituais. Por isso, gente amiga, é assim. Observa, diz Pai Joaquim, observa. A mediunidade é algo muito amplo, é realmente uma faculdade maravilhosa. Ela é fantástica, mas você precisa estar muito atento a todas essas situações. Como você faz isso? Observando. Quando o seu guia chega, você observa a energia dele. Vai ficar putucando, fazendo gestos, fazendo uma série de coisas, porque ele está sentindo, porque você está sentindo o que ele está fazendo e tal. Observa. Quem está fazendo gestos é o teu corpo físico. O teu espírito está observando. Observa. Aí você vai ver que aquela energia que chegou em você é aquela energia que você vai estar se acostumando a receber todas as vezes que você estiver no círculo do fogo divino, todas as vezes que você estiver em qualquer tipo de tratamento ou tiver incorporado. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Veja que eu estou te dando pílulas
de conhecimento, de conhecimentos que você, a grande maioria, não estão acostumados com ela. Eu vou receber meu guia, eu balanço meu corpo, meu guia chega e o meu comportamento é o mesmo. Não, cada guia que chega tem um comportamento diferente, porque cada um deles tem uma personalidade diferente. Quando o Caboclo Sete Flechas chega, eu sei que é a energia do Caboclo Sete Flechas. Mas quando o Pierre Marival se aproxima de mim, é um outro perispírito, é uma outra energia dentro de um outro contexto, né, de mistério. Tá bom? Vamos continuar falando sobre esse assunto sempre, né? Deus em sua vida, Deus na minha vida, Deus em nossa vida, hoje e sempre. Amém.